Amém, irmãos? Então nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios, mas os irmãos lembram que nós estamos fazendo um parênteses grande, né? Então, não sei quanto tempo vai durar o parênteses, mas o assunto continua sendo a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando em especial as orações de Paulo naquela carta. E um dos textos principais é este que está em Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E o outro texto é Efésios 4, de 1 a 3, eu estou passando por cima, que é só para lembrar os irmãos de onde é que nós estamos partindo. A partir do versículo 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia. E os irmãos lembram então qual é o tema principal? Qual é o assunto então que nós estamos falando agora? Do que nós estamos falando agora? Que o irmão compartilhou semana passada, o Adriano, o Zaga compartilhou na retrasada, fui eu também, né? Retrasada fui eu. Mas já há algum tempo nós estamos falando de uma mesma coisa. Os irmãos lembram o que é? Andar de modo digno. Andar de modo digno da vocação. E aí tinha um outro texto aqui que eu esqueci de ler. Mas vale a pena também, que é o mesmo capítulo 4, a partir do versículo 17 de Efésios. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, também dizendo de um andar que nós não devemos andar. É um andar que já não mais cabe ao cristão. E nós fomos chamados para andar de uma maneira diferente. Nós fomos chamados e tem uma maneira de andar para este chamamento. Então, todo cristão, todo aquele que ouve a palavra, aceita a palavra, acolhe a palavra, recebe Jesus como seu Salvador, então ele foi chamado, ele está sendo chamado, ele foi chamado, ele tem uma vocação, e essa vocação tem uma maneira de andar. O que é esse andar? Nós vimos já também que esse andar, a palavra andar aí, está relacionada às nossas atitudes, a como nós nos portamos neste mundo, a como nós nos portamos na igreja, a como nós nos portamos em casa, na nossa família, no nosso trabalho, no meio social onde vivemos. Enfim, andar significa um modo de vida, ou uma filosofia de vida. Vi agora até que tem alguns autores cristãos que dizem isso, né? Uma filosofia de vida cristã. Então não deixa de ser um tipo de vida, uma maneira de pensar que é diferente da do mundo.
É outra maneira de pensar. Nós vimos também que neste andar, e nos textos que nós já estudamos, nós vimos que a exigência é extremamente alta. Os irmãos concordam? Então, se nós voltarmos um pouquinho lá, onde nós já lemos, no versículo 2 aqui, ele diz que tem uma maneira digna de andar, né? Nós já falamos no versículo 1, e no 2, ele explica como é que é essa maneira. Então é com toda a humildade, e nós já conversamos aqui, né? Que nas entrelinhas, nós podemos ler aí também o que é que nós não devemos fazer, ou qual é a maneira indigna de andar. Então, se a maneira digna é humildade, mansidão, com longanimidade, com apoio aos irmãos, com suporte, suportando-vos uns aos outros, assistindo os irmãos nas dificuldades, uns aos outros, que todos nós temos, em amor, porque isso é o que expressa o amor é isso, né? Pensar no outro, é pensar na dificuldade do outro e ajudar o outro a superar as dificuldades. Nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E ele está dizendo que isso acontece na paz. A paz é que nos vincula. Então, estudando isso, a gente viu que o contrário disso nos faz concordar que todos nós caímos em muitas destas coisas. Se eu considerar a humildade, por exemplo, o que é o contrário da humildade? Orgulho. Então, quantas vezes nós nos orgulhamos? Ou quantas vezes o nosso orgulho é ferido? Não é verdade, irmãos? Se alguém vem e te corrige, aqui na igreja ou no trabalho, como que você fica? Então você recebe uma correção. Não sobe uma coisa dentro de você? É o orgulho. Aquilo que queima por dentro, você fala, mas esse irmão falando isso para mim agora. Ai, só de você, não precisa mais fazer mais nada, é o orgulho. Ele foi ferido, então você está lá dentro de você. Mansidão, vamos falar um pouquinho sobre a mansidão. O que é o contrário de mansidão, irmãos? Ira, raiva, briga, não levar desaforo para casa. Então, é o contrário de mansidão. Alguém cai nisso aí? De vez em quando. Então, está vendo, irmãos? O padrão é muito alto. O Senhor está dizendo aqui por meio do apóstolo que essa é a maneira correta de andar. Longanimidade. O que é isso? É ter paciência com a turma. A gente perde a paciência. Não é isso? Mas o Senhor está mostrando aqui que longanimidade é uma característica de um andar que é digno da vocação. E o suporte? A assistência, a ajuda aos irmãos, o apoio aos irmãos. Qual é o contrário disso? É um abandono, desamparo. Não estou nem aí. Estou vendo o irmão está sofrendo. Cada um com seus problemas, né? Quando não é assim, né? Ele merece. Então, isso é o contrário de suportar, de apoiar os irmãos, de ajudar os irmãos. Para ajudar os irmãos, precisa ser longânimo, não é? Tem que ter paciência, porque se você for impaciente, você vai ficar bravo, vai ficar irado. E aí vai aparecer o teu orgulho. Então, uma coisa está ligada à outra, e o padrão é altíssimo. E eu não vou nem falar da unidade do Espírito, que é feita no vínculo da paz. Os irmãos, nós já vimos sobre isso. Então, essa maneira de andar, esse modo de andar, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Na verdade, não é para ninguém. Ninguém que está aqui consegue andar dessa maneira.
vamos ver lá, irmãos. Eu gostaria de abordar o assunto ainda, mas falando de um grupo de leis, na verdade de 4 leis, que estão lá em Romanos 7 e 8. E eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, na verdade eu nem vou pedir a ajuda dele, eu vou pedir que ele faça sozinho. Eu vou tentar expor para os irmãos a nossa real situação. Então vamos abrir comigo lá, irmãos, por favor, Romanos 7. E nós vamos falando devagarinho. Senhor Deus. Amém? Então, eu vou começar lendo para os irmãos acompanhem, por favor. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei de Deus, irmãos, ela, na verdade, ela é soberana sobre todo homem. O mundo todo, o universo todo, está debaixo de uma lei, que é a lei de Deus. Ela é eterna. Ela sempre esteve, está e sempre estará valendo. Então a lei não caiu. A lei continua valendo porque ela é eterna, ela sempre valeu. Porque a lei nada mais é do que o Senhor expressando a sua pessoa, as suas características. E por outro lado, a lei também, por causa disso, ela vem e mostra a nossa pessoa e as nossas características, expõe, não é? Mas todo ser humano é exposto pela lei de Deus. Então, se você for perguntar para um bandido, tem uns caras que são malucos, né? A gente chama de anômanos. Então, eles não seguem regra. Isso é considerado até um distúrbio, né? Mas numa pessoa, um ser humano aí normal, se você for perguntar para uma dessas mulheres que matam o marido, né, aquela coisa feia, tem vários casos, né? E o marido é achado na mala, a mulher deixou no aeroporto, não tem uns casos assim? Então, aí depois o repórter vai lá perguntar, mas por que você fez isso? Não sei, começa a chorar, não sei onde é que eu estava com a cabeça, e começa a chorar, porque acabou a vida da pessoa. Né? Eu lembro de uma mulher, ficou famosa aí, o dono da IOC, né? Se ela ficasse quieta, se ela não fizesse nada, irmãos, ela estaria hoje de boa, ela era rica, né? O que faltava para ela? Tinha tudo. E se ele separa dela? Tinha tudo também, que ia dividir os bens, ia ter uma parte dela. Ela tinha muito o que perder. Os irmãos entendem? Porque quando você fala de um bandido aí na rua, né, a gente até fala, esse aí não tem mais nada a perder. Não, no caso dela, ela tinha muito a perder. Mas ela pôs tudo a perder por causa de um impulso. Que impulso é esse? Né? O que levou ela a isso? Porque era uma coisa absurda de pensar no que ela fez. Mas o que levou ela a isso? Foi uma lei que vai contra a lei de Deus. E aí, se você perguntar para qualquer ser humano, e inclusive para ela, o que ela deveria ter feito, ela sabe o que ela deveria ter feito. E o que ela não deveria ter feito, também ela sabe. Porque no fundo, todo ser humano tem dentro de si uma noção do que é a lei de Deus. Todo ser humano. Por mais que ele tente ir contra a lei de Deus, mesmo um ateu, no fundo, na consciência, a Bíblia diz isso. Só de olhar a natureza, todo ser humano sabe o que é a lei de Deus. Todo ser humano. Então, a lei de Deus está sobre todos. Então, certamente, esta é uma das leis. É a lei de Deus, que vai ficar evidente aí
Na verdade, em toda a Bíblia, né? Mas nesse capítulo também, porque ele vai contrastar então agora outras leis. Queria contar antes uma história para os irmãos. Havia um casal, marido e mulher. Hoje tem que frisar marido e mulher, porque casal pode ser tudo, né? Então é marido e mulher, viu, irmãos? Aí o marido, uma pessoa extremamente sistemática, e gostava tudo nos seus mínimos detalhes, tudo feito com asseio. Então ele gostava da camisa dobrada do jeito que ele queria, a gola passada do jeito que ele queria, a maneira de guardar no armário, a maneira de fazer a comida tinha que ser feita de uma maneira tal, que quando ele chegar, os horários dele todos eram contados. Ele acordava às 6h45 exatamente da manhã, voltava exatamente ao meio-dia, tinha que estar pronto o almoço, porque a 1h ele saía e voltava exatamente às 6. Nunca mudava, era sempre essa rotina, por causa do caráter sistemático dele, extremamente exigente. As roupas jamais poderiam estar manchadas. A casa tinha que estar um brinco, sem sujeira nenhuma. Nada de errado, tinha que estar tudo correto. Esse era o marido. Mas ele não ajudava a esposa. E a esposa, coitada, atrapalhada. Sabe, pessoa atrapalhada, estabanada, atrapalhada, não conseguia fazer aquilo que o marido exigia. Pelo contrário, ia lavar roupa, colocava vareque. Já aconteceu isso, eu sei, irmãos, tem aí um caso aí. Mas eu não lembro quem era, mas eu lembro de um caso. Totalmente atrapalhada, a mulher não conseguia. Os sapatos, ela manchava. A comida era feita de outra maneira. Ela temperou, o marido falou, não quero sal, ela colocava sal. O frango que não era para colocar tanto sal, ela colocava sal. O arroz que podia pôr um pouco mais, ela não punha. Enfim, a mulher atrapalhada. Mas o marido, por outro lado, só exigia, mas nunca ajudava. Então, qual é a salvação dessa mulher? Porque ela estava passando mal, ela estava angustiada, ela queria agradar o marido, ela amava o marido, mas ela não conseguia. O que ela ia fazer então? Qual que é a solução? Aí ela lembrou de um outro homem, que era a mesma coisa que o marido, talvez mais exigente até. Mas ela ouviu dizer que este marido, que este homem, ele costumava ajudar as pessoas. Ele não era marido ainda dela, mas que este homem costumava ajudar as pessoas. Então ele era exigente, mas naquilo que ele exigia, ele também dava uma mão, não é? Então a pessoa não ficava sozinha, ela se apaixonou por este outro homem. Mas ela não pode casar, porque não pode casar com o outro, por quê? Já é casada. Então, qual é a saída para ela? Como é que ela faz para poder então casar com o amor da vida dela e não com o amor da vida dela, não, com o homem que ela acha adequado e não com e não mais permanecer com o outro? O que ela faz? Vai ter que matar o marido, né? Certo, irmãos? Não, para ela poder casar, tô certo ou não? Certo? Se o homem morrer, ela pode casar? Então vai ter que dar um jeito, um veneno, não sei, alguma coisa assim. Tem que usar de alguma estratégia para acabar com o marido, para ela poder ficar livre. Mas é exatamente isso que
Está aqui em Romanos. Vamos continuar lendo, irmãos? Veja aí, ó, no 2. Ora, olha a figura que ele usa. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, aliás. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Agora veja que interessante, irmãos, no 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então a figura que eu usei, irmãos, foi para tentar explicar para os irmãos esse trechinho aí. O que Paulo quis dizer aí? Ele quis dizer isso que eu disse mesmo. Só que a solução de Deus é que foi diferente. Porque quem que morreu aí? A esposa. E quem é a esposa? Quem é a esposa, irmãos? A igreja. E nós estamos em Cristo, lógico. Mas nós somos essa esposa. Então, veja. Quem é o marido? Opressor. Perfeito. Perfeito. Mas que só oprime e não dá ajuda nenhuma. A lei. Então, o marido que é perfeito, é bom. O cara era bom ou não era? Bom, perfeito, sistemático, correto, justo, íntegro, mas não ajuda nada a mulher. Então, ele só vem e cobra, ele exige. Ele diz, eu quero assim, eu quero assado, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, não sei o quê, mas não dá nenhuma ajuda. Então esse está lá, vivão. Aí a esposa, casada com esse, ou seja, casado com a lei. Então essa esposa que está casada com a lei, é o incrédulo, são as pessoas no mundo, são os religiosos apenas, que batem carteira na igreja, batem cartão na igreja, bate carteira é roubar, né? Bate cartão. Espero que ninguém esteja batendo carteira aqui, né, senhor? Bate o cartão, mas sabe, é só porque tem aquele compromisso. Então, está casado com a lei, mas aí descobre que tem um marido, alguém disposto a casar também. O que eu vou fazer? Então, o que Deus fez? Matou a noiva, ou matou a esposa, para poder libertá-la. Irmãos, nós morremos. Os irmãos morreram? A Bíblia fala que nós morremos com Cristo. E nós morremos para que nós pudéssemos nos juntar a Ele. Para que nós pudéssemos casar com outro. Que é muito mais exigente do que o primeiro, certo? O primeiro era quem mesmo? A lei. A lei diz, não adulterarás. E Jesus disse o quê? Se pensar, já adulterou. É mais exigente ou não é? Extremamente mais exigente, muito mais exigente. Só que qual é a diferença? Ele cobra, ele exige, mas ele dá condições. E ele é amoroso, perdoador, misericordioso, compreensivo, paciente. Bom, todas aquelas virtudes que nós vimos que deve ser do nosso modo de andar. Humilde, manso, não é? Longânimo, pacificador.
Esse é Jesus, esse é o maridão. Irmãos, nós estamos casados com Ele. Mas existe uma lei, que é a lei de Deus, da qual, segundo a palavra, os irmãos vão ver aqui, nós já nos separamos, para vivermos em novidade de espírito, novidade de vida. Vamos continuar lendo. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Irmãos, então nós não podemos jamais incorrer no erro de achar que porque a lei passou, então que a lei é ruim. Não. A lei é extremamente boa. O problema é que nós é que não somos bons. E não damos conta de cumprir a lei. Certo? Então, quando a lei veio, quando Deus manda a lei já sabendo que o homem não ia cumprir. Lógico que ele sabia. Antes não tinha lei. Então o homem fazia as coisas sem saber. Então a Bíblia diz que não tinha pecado, porque não tinha lei. Se não tinha lei, sem lei tem pecado? Não. Sem lei tem crime? Não. Não tem lei, então não tem crime. Mas quando veio a lei, veio para expor a nossa condição. Então tudo ali que está colocado na lei é para mostrar que eu e você, nós somos incapazes. É para mostrar que eu e você, nós não temos justiça nenhuma. É para mostrar que eu e você somos bem, mas muito bem diferentes de Deus. Deus é uma coisa totalmente diferente do que nós somos e do que nós vivemos. Mas não dá nem para comparar. Tanto que se eu me achegar diante de Deus, sem Cristo, na presença de Deus, é impossível que isso aconteça. E no Velho Testamento, quando isso acontecia, o cara morria. Era fulminado. Por tamanha diferença, tamanho contraste do pecador com a santidade de Deus. Então, irmãos, a lei é boa. Mas eu não teria, continuando aí no versículo 7, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que eu acabei de dizer. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Irmãos, quando a gente se torna cristão, um cristão novo, né? Um cristão de fato, um cristão, ele recebeu Jesus de fato, ele ama, ele foi convencido pelo Espírito Santo e ele ama a palavra, ele tem frequentado as reuniões com sinceridade, o coração está aberto e ele está por isso alegre, feliz, porque afinal de contas, os irmãos lembram, no começo a gente fica muito feliz, não é? O que deveria permanecer por toda a nossa vida, né? Nós sabemos que não é assim que acontece, mas no começo é aquela euforia, não é? Então, você vê na palavra, a palavra vem e te aponta e fala para a gente não mentir, que a gente não deve mentir. Aí você sai da reunião, puxa, convencido, decidido, fala, não, essa semana eu não vou mentir, não vou. É pecado, a Bíblia falou, é pecado, não posso nem dizer que eu não estou, quando eu toco o telefone dizer que eu não estou, e estou, não posso, é mentira. Então não vou pecar. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, não vou fazer isso. Aí você se propõe. Aí na semana, você só lembra de mentir.
aparece tanta oportunidade para mentir que é uma coisa impressionante. E sempre você tem uma oportunidade para dar uma mentira. E vem a tentação. E vem de novo, e vem forte. O que aconteceu? A lei, você ficou sabendo dela, que você ficou sabendo dela, aí o pecado apareceu. E aí você começa a prestar atenção no pecado. E você vê que você é incapaz de não mentir. Os irmãos já passaram por alguma coisa? Eu dei o exemplo da mentira, mas pode ser qualquer outra coisa. Um vício, né? A bebida ou a droga, ou os relacionamentos, a nossa relação com outras pessoas, né? Várias coisas a gente quer que aconteça, mas não acontece como a gente gostaria que acontecesse. E isso nos frustra. Então essa experiência que está sendo descrita aqui em Romanos 7. Quando aparece a lei, parece que o pecado aumenta nos meus olhos. Ah, então não pode? Então é aí que eu vou fazer. Isso já acontece com a criança. Se a criança ainda não fez nada, por exemplo, se ela ainda não mexeu na tomada, não queira dizer para a criança, olha, ali não pode mexer, hein? Você vai ver o que vai acontecer. Ela vai ficar o dia inteiro ali. Se você colocar essa regra antes de ela fazer alguma coisa, né? Então ela nunca mexeu na tomada. Aí você diz para ela, não, eu vou ensinar antes, porque vai que acontece, né? Aí você fala, olha, Nenê, seguinte, ali não. Ali, ó, não pode. Mas pelo amor de Deus, o dia inteiro ele vai ficar ali. Por quê? Porque agora que veio a lei, aí o pecado cresceu aos olhos. Os irmãos entenderam o que ele está querendo dizer aqui? E o mandamento que me fora para a vida, porque o mandamento é bom, não é? É coisa boa. Verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então o problema não é o mandamento, o problema é o pecado que habita em nós. O pecado usa o mandamento, que é uma coisa boa, para me destruir, para me mostrar de fato que eu sou incapaz, e para me subjugar, porque quem está por trás do pecado? Quem é que está por trás do pecado, irmãos? O maligno, Satanás. Então é um conjunto de coisas que ele usa. E o pecado é uma coisa que fica tenazmente nos assediando. Por quê? Porque se eu peco, eu vou ficar frustrado. E quanto mais eu peco, se eu sou um cristão sincero, eu vou ficando frustrado. E isso vai minando a minha fé. E eu vou desistindo. E eu vou dizendo, esse negócio não é para mim mesmo. Puxa vida, por que eu fui inventar de ser crente? Agora estou aqui, ó, envergonhado, estou acabado, estou me destruindo e não consigo agradar o meu Deus, que me salvou, que tem cuidado de mim. Isso frustra. Então o pecado, ele vem para nos destruir, lógico. E essa é a estratégia dele, ele usa o mandamento. Pelo mandamento ele entra e usa uma coisa boa para me fazer mal. Por conseguinte, no 12, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? E aí ele explica, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Os irmãos entenderam? Então, o que eu acabei de dizer, ele falou aqui em outras palavras. E o 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, a lei de Deus, lógico que é espiritual, porque vem de Deus, é de Deus, e ela é boa.
Por isso que no íntimo, lá na consciência de todo homem tem a noção da lei, porque é uma coisa que faz com que o homem não se destrua por completo. Imagina se todo mundo sai se matando. Imagina se não tem essa regra. Não pode matar em turma, ó. Nós estamos vivendo aqui tudo junto, não pode matar. Tem a regra, a turma mata, né? Mas você imagina se não tivesse a regra, a lei. O que não seria, né? A situação do Espírito Santo, né? A polícia não saiu para a rua. Então, isso é lá no Espírito Santo, né? No estado, a polícia deixando de agir, como cresceu a criminalidade, o assassinato lá disparou. Então, sem lei, sem regra, a gente se destrói. Nós nos matamos uns aos outros, porque essa é a nossa natureza. Então, por um lado, a lei veio para dar uma freada, e por outro, para dizer, ó, você é incapaz de conseguir. Mas o pecado que é do maligno, ele usa uma coisa que é boa para piorar a situação. Então não é fácil, irmãos. Por isso que nós estamos numa guerra e numa luta. Nós não podemos encarar a vida cristã como a turma está pregando por aí hoje. Vida de sossego, de prosperidade. Não. Tem sossego, tem prosperidade se tiver luta, se tiver guerra. Não luta para você ver. Onde é que nós vamos parar? E eu disse, não luta para você ver onde é que nós vamos parar. Porque veja, quando você não luta, prejudica toda a igreja. Então, não lute para ver onde é que nós vamos parar. É por isso que eu disse dessa maneira. E cada um de nós tem a sua luta, eu tenho as minhas. Não são pequenas. Então todos nós estamos nisso, irmãos. E a boa notícia é essa, que todos nós estamos nisso. Amém? Então não tem ninguém melhor que ninguém, ninguém diferente de ninguém. Está todo mundo sendo tentado, ora caindo, mas graças a Deus levantando. Mas infelizmente alguns caem e não levantam. Mas porque não entenderam. Vou continuar aqui. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O 13 eu já li, 14 e o 15, irmãos. Então nós vimos aí, tem uma lei que é a lei de Deus, e tem uma segunda lei que é a lei do pecado e da morte, que está dentro de mim. A lei de Deus está dentro de mim? De uma certa maneira na consciência, né? Mas a princípio ela está fora. Então está na Bíblia, está na palavra, está no que os irmãos dizem, não é? Então nas regras sociais, nas leis da natureza, então está fora do homem. Mas a lei do pecado e da morte, ela está dentro. E ela age de dentro para fora. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Lógico que esse eu aqui é um eu, o pessoal chama de eu retórico. O que significa isso? Paulo não está falando de si mesmo aí. Ele está falando de uma pessoa que não recebeu Jesus ainda. Então essa aqui não é a vida de um crente, irmãos. Essa aqui é a vida de alguém que vive no desespero de tentar fazer o bem apenas por si mesmo. Então apenas com o esforço da alma, apenas com o esforço natural, essa pessoa tenta fazer o bem. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, os irmãos estão vendo? Lógico, se o que eu faço de errado eu não quero fazer, então na minha mente, o que está passando?
que eu estou cogitando na minha mente? Que está errado. Então eu estou consentindo com o que é certo. Tudo bem? Então, se eu não quero fazer o que é errado, eu estou concordando que o contrário é o que eu deveria fazer. Amém? Então eu estou consentindo com a lei. Estou dizendo, não, a lei eu gosto da lei, a lei é boa. Porque por outro lado também era a situação de Paulo antes de Jesus, antes de conhecer Cristo, antes de ter aquele encontro indo para Damasco com Jesus. O que Paulo estava fazendo indo para Damasco? Perseguindo o cristão. E o que ele fez quando lá o Estevão foi apedrejado? Ele consentiu na morte Então ele também é um assassino. Paulo, antes de Cristo, era um assassino. Mas a lei mandava não matar, não é? E ele estava saindo matando, mas o que ele achava que ele estava fazendo? O certo. Servindo a Deus. Não é? Mas aqui ele está dizendo que algumas coisas ele fazia errado. Ele se avantajava na questão de seguir a lei. Mas, provavelmente, isso eu estou falando do que eu ouvi, né? E li de outros estudos. Provavelmente, ele está se referindo aqui a ele, naquele tempo, e ele está dizendo aqui, o irmão Gino diz assim, Paulo, o São Paulo, que é o santo, né? Que a Igreja Católica considera o Santo Paulo, está dizendo aqui que ele não conseguia cumprir a lei. Então, nem ele, obviamente, porque Deus falou que ninguém conseguiria, não há um justo sequer, então nem Paulo conseguia cumprir toda a lei. Ele se avantajava, ele era um dos melhores, o que chegava mais perto de cumprir toda a lei, mas não cumpria toda a lei, está dizendo aqui. E o que ele queria fazer, ele não fazia. Fazia o que ele não queria. Pode ser que ele estivesse falando dele aqui também. Mas por que a gente se identifica com esse capítulo? Porque tem muito a ver com a gente. Não é? Não parece a gente? Mas então, irmãos, e aí que essa é que deve ser a nossa preocupação. Porque esse não é o andar do cristão. Mas parece com a gente. Ora, o 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, está vendo? Tem Se eu não quero, não sou eu que estou fazendo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Então o querer o bem está na minha mente, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é esse homem interior? Aqui, né? É a alma, é o coração de todo ser humano. É difícil dizer que tem algum ser humano, eu não sei, mas a palavra, de acordo com a palavra está dizendo que o ser humano, ele tem uma natureza de fazer o bem. O ser humano gosta do bem, a filosofia caminha para o bem. Filosofia humana, estou dizendo. Todas as matérias caminham para o bem. Mas por que o bem não acontece? Porque tem alguma coisa no interior do homem que o leva a fazer, mesmo quando ele quer fazer o bem, com as melhores das intenções, ele acaba fazendo o que ele não queria fazer.
é uma lei, que é a lei do pecado e da morte. Então a lei de Deus, ela vem para minha mente. Já vou até pôr aqui, que é a lei da mente, que é uma outra lei que aparece, é uma terceira lei. Então tem a lei de Deus. Aí a lei de Deus, ela vem para minha mente e para minha alma. Então eu fico conhecendo a lei de Deus. Eu conheço a palavra, conheço a Bíblia. Eu estudo com os irmãos os preceitos de Deus. Eu leio Provérbios inteirinho para saber como é que é direitinho tudo. E aí então eu vou querer fazer o quê? Cumprir a lei. Porque eu aprendi, eu quero praticar o que eu aprendi. Daí o que eu descubro? Que tem uma lei dentro de mim que guerreia contra essa lei de Deus. Que eu concordo com ela. Ela entrou na minha mente, na minha alma, no meu coração. Eu concordo. Eu gostei da lei de Deus. Puxa, ela leva para a vida. Eu estou convencido disso. Mas quando eu vou tentar realizar, quando eu vou tentar efetuar o que ela exige, eu me deparo com uma situação. Há uma lei dentro de mim, que também é poderosa, e ela me escraviza, e ela me obriga a fazer contrário àquilo que eu gosto, inclusive, e que me faz bem. E ela me faz fazer uma coisa que me faz mal, que me leva para a morte, e que eu sei que me leva para a morte, mas eu faço, porque eu sou enredado por essa lei, que é a lei do pecado e da morte. Senhor Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, está vendo, irmãos? Então tem uma lei que também foi colocada na minha mente, que é a lei de Deus. Ela passou a fazer parte de mim, porque na minha mente eu concordo com ela. Mas a minha mente só não é capaz também de me disciplinar com relação a fazer, a realizar. Porque na minha carne eu encontro uma lei que me escraviza. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então esse é um grito de desespero. Miserável, eu sou um miserável, eu sou um desventurado, eu sou infeliz, eu não sou feliz, porque o que eu queria fazer eu não consigo, só faço o que eu não quero, e que me destrói. Então todo homem, na verdade, mesmo que negue isso, todo homem vive nesse desespero. O mundo está gritando, desventurado homem que sou. O mundo está gritando, irmãos. Eu converso com professores, os professores estão desanimados, tremendamente desanimados. Não interessa, é na favela, é na elite, não interessa. Os alunos estão diferentes, estão estranhos. É a miséria. A miséria está em todo lugar, irmãos. Não interessa se você tem dinheiro ou não tem. Porque nós estamos falando do pecado, a miséria humana. Recentemente morre uma menina. Se matou, enforcada. Ex-aluna do Keele, se formou o ano passado. Tinha tudo. Mas miserável. Desventurada, infeliz. Se matou, se enforcou. Outros casos aí, muitos. Irmãos, é pecado. E pecado não escolhe classe social. Pecado não tem nada a ver com isso. A nossa visão tem que sair daqui da terra. A gente pensa muito aqui na terra. Pensa muito aqui na terra. E nós precisamos colocar a nossa mente nos céus, para nós enxergarmos a situação de cima. Senhor Deus. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vou pular esse trechinho. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu sou escravo. O que eu mais quero ser, isso está na lei de Deus.
É desse jeito que eu quero ser. Mas segundo a carne, mas o que eu consigo fazer vem do pecado. E está contaminado com o pecado. Então a lei que é boa, acaba me matando, lógico. Estava assistindo hoje à tarde um irmão compartilhando, e aí ele diz assim: eu tenho uma péssima notícia. Parece que foi o Paul Washer que falou isso. Ele diz: a pior notícia, a pior notícia que o mundo pode receber, a mais terrível, a informação mais terrível é esta: Deus é bom. E aí ele explica por quê. Porque nós somos ruins. E Deus é bom. E tudo que é dele é bom. E a lei é boa. E é aí que nós deveríamos nos desesperar. Porque sendo Deus tão bom, com uma lei tão boa, Ele vem e nos coloca a lei e nos coloca este encargo, nós tão ruins. Então eu achei interessante isso. Ele falou, o cristão, na verdade, deveria ficar muito preocupado com essa coisa de que Deus é bom. Porque se Ele é bom, então eu preciso correr atrás, porque eu sou muito ruim. Mas eu gosto de Deus, porque Deus é bom. E Ele se mostra bondoso e tudo isso que a irmã já falou. Mas tem um trechinho aí que eu pulei, o 25, que está no meio dessa bagunça toda. Parece que Paulo chega no ouvido deste desventurado. Agora eu vejo isso, né? É a visão que eu tive desse trecho. Parece que ele chega no ouvido e diz: graças a Deus. Graças a Deus. Mas a situação é essa. Então quer dizer, se você receber Jesus, se você aceitar Jesus como seu Salvador, tem jeito. Ah, irmãos, então tem jeito. Mas os irmãos não ficaram muito animados. Os irmãos não estão se sentindo desventurados. É porque deve estar tudo bem então, né? Aleluia. Irmãos, há uma maneira de você que é ruim, incapaz, você que não consegue. Irmãos, vocês não conseguem. Não tente efetuar a lei, realizar boas obras por si mesmos. Elas não durarão. Você não terá forças. Você será destruído. E você será destruído por você mesmo, porque o pecado está dentro de você e vai ser uma coisa louca. Não tente. E você vai se frustrar, e vai desanimar, e vai desistir. Não tente realizar a lei. Foque as suas atenções para uma outra lei, que agora habita em nós. É uma lei que também entrou em nós agora. Em nós, aqueles que creram, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Só que eu já passei da hora bastante. Se fosse fazer aquilo lá, né? Mas é só esse trechinho aqui. Irmãos, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, aquilo que eu não conseguia, ele se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, aí tem muita coisa para dizer, eu vou deixar para amanhã. Mas eu queria que os irmãos considerassem a primeira parte.
né? E depois nós completamos com essa, que é a parte maravilhosa, é a parte do nosso alívio, mas aí os irmãos vão ver que o Espírito precisa contar conosco também. Então é um trabalho em conjunto, mas que tem as suas peculiaridades. Tem a minha parte e tem a parte do Espírito Santo, não é? Mas que o Espírito Santo, ele está pronto para nos assistir nas nossas dificuldades. E como é que eu acesso o Espírito Santo? Como é que eu acesso essa lei? Como é que eu me entrego a essa lei? E como é que eu deixo essa lei agir na minha vida? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, me lavar no sangue do Cordeiro, para que eu tenha acesso à árvore da vida. Os detalhes a gente conversa amanhã. Mas se você chegou aqui e está pensando nisso, puxa, essa semana eu pisei na bola demais, ou esse mês eu pisei na bola demais, é muito pecado, mas eu não quero, como disse um irmão, eu não estou feliz, o irmão veio pedir ajuda, né? Muitos pecados, mas eu não estou feliz. Se os irmãos estão se sentindo assim, se os irmãos agora têm esse sentimento e estão lutando contra as acusações de Satanás, então eu queria convidar os irmãos a orar nesses últimos minutos. Vamos orar com relação a isso, para que seja mais prático. Não sei se pode ser assim, se não puder, o Zaga daí orienta direitinho, mas eu tinha pensado de nós orarmos em pequenos grupos, para que todo mundo exponha a mesma situação. Agora, se você não quer falar, então também você pode orar no seu lugar. Só não pode não orar, a não ser que você esteja super bem espiritualmente. Nossa, eu sou... Então ora pelos outros, se você estiver nessas condições. Amém? Então vamos separar, irmãos. Junta aí 2 ou 3. Vamos juntar em 3, né? Para a gente ser mais rápido, para ganhar mais o tempo. E ore nesse sentido. Peça ajuda para os irmãos, se for o caso. E ore, pedindo para que o Senhor ilumine com relação a estas coisas todas que foram ditas aqui. Considera as palavras. Considera a palavra com oração. Tudo que foi dito aqui, você transforma em oração. Os irmãos vão ver que as ideias vão vindo. Se os irmãos ouviram a palavra aqui com atenção, o Espírito Santo vai ajudar os irmãos a orarem. Ele vai interceder pelos irmãos e vai trazer as palavras certas na hora certa. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Os irmãos se separem em pequenos grupos e vamos orar.